Olá, eu sou a professora Camila Gomes e nós vamos falar nessa aula sobre os erros identificáveis no balancete de verificação. Antes da gente entrar nos erros do balancete, deixa eu fazer uma breve revisão com você sobre o que é o balancete de verificação. Então, veja, o balancete é um demonstrativo contábil que traz uma relação de todas as contas que foram abertas no período, organizadas de acordo com a natureza da conta. Então, ele vai trazer tanto contas patrimoniais, ali também as retificadoras, quanto contas de resultado e traz o seu saldo organizado pela natureza. Já vou mostrar para você um desenho do balancete para você entender melhor. A função, a finalidade do balancete de verificação qual é? A finalidade do balancete é verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. E aí você pode estar se perguntando o que isso significa, né? Como que o balancete identifica a correta aplicação do método das partidas dobradas? Dá uma olhadinha aqui num quadro em branco que eu vou trazer para você e acompanha comigo o raciocínio. Veja. Então, eu vou mostrar aqui para você um modelo de balancete de verificação simples, tá? Com poucas colunas. Existem vários modelos de balancete de verificação. A gente não vai entrar nesse assunto porque não é o foco dessa aula, mas só para você saber, tá? Então, o balancete é uma relação das contas abertas no período com os seus respectivos saldos. Eu vou fazer um exemplo aqui para você. Caixa uma conta de ativo com natureza devedora, ele vai trazer o saldo. Duplicatas a pagar, uma conta de natureza credora, ele traz o saldo na coluna credora. Retificadora do ativo, perda estimada com créditos de liquidação duvidosa. Se é retificadora do ativo, é credora. E aqui, só para a gente trazer uma de resultado também, vamos colocar despesa, uma conta de despesa tem natureza devedora. Então, o balancete vai trazer todas as contas abertas no período. Ao final do balancete, o que ele vai fazer? Ele vai somar o saldo da coluna de devedores e o saldo da coluna de credores. Veja que fechou, bateu. Tá? A função do balancete de verificação é identificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. E qual a relação do método das partidas dobradas com o balancete? Então, o método das partidas dobradas é o método de escrituração que nós usamos para fazer os registros contábeis, para fazer as contabilizações. Deixa eu fazer aqui um quadro em branco para não ficar tão apertado. Então, nós fazemos as contabilizações utilizando o método das partidas dobradas, que determina que em um registro contábil, o valor total dos débitos tem que ser igual ao valor total dos créditos. Depois que nós realizamos as contabilizações, nós elaboramos os livros de escrituração. Os principais livros, os mais cobrados em prova, temos aí o Diário e o Razão. Inclusive, a partir do livro Razão, nós elaboramos o balancete de verificação. O balancete de verificação é elaborado a partir do livro Razão, tá? De lá que nós extraímos as contas com os seus saldos. E depois do balancete de verificação, elaboramos as demonstrações contábeis. Então, veja, se você elabora o balancete de verificação e verifica, identifica que o total de débitos está igual ao total de créditos, o que vai resultar nisso? Vai resultar que quando você fizer o levantamento aqui do teu balanço patrimonial, ele vai fechar. O teu total de ativo vai ser igual ao total de passivo, porque as contabilizações foram feitas dentro do que determina o método das partidas dobradas. Se as contabilizações fecham, significa que o teu balanço também vai fechar. Se você levanta o balancete de verificação e identifica que, por exemplo, vamos supor que o teu saldo de caixa aqui fosse de 90. Veja que o teu balancete não fechou. O teu total de contas devedoras, de saldos devedores, está diferente do total de saldos credores. E o que significa isso? Significa que aqui, ó, na primeira etapa, aconteceu algum erro. Tá? Então, por isso que nós dizemos que o balancete de verificação tem a finalidade de identificar, de apurar, de analisar a correta aplicação do método das partidas dobradas, porque a contabilização é feita depois
organizamos essas contabilizações no livro Razão, eu vou focar no Razão, porque é a partir dele que nós elaboramos o balancete de verificação. Se as contabilizações foram feitas respeitando o método das partidas dobradas, o teu balancete fecha. Se alguma contabilização foi feita com um registro de débito diferente do registro de crédito, por exemplo, ele não vai fechar. Ele vai dar diferença entre os totais devedores e credores, tá? Então, é por isso que o método das partidas dobradas interfere no teu balancete de verificação. Sabendo disso, sabendo que o método das partidas dobradas tem uma relação aqui direta com o teu balancete, no sentido de fechar ou não fechar, né? O total de devedores com credores, você já começa a conseguir pensar nos erros que podem acontecer e que podem interferir no seu balancete de verificação, mas eu já vou mostrar para você. Antes disso, dá uma olhadinha no material que eu preparei para você, para a gente passar pela teoria aqui de balancete de verificação, e eu já vou te explicar os erros identificáveis. Então, veja aqui, ó. Como nós acabamos de ver, ele é uma relação de todas as contas abertas em um exercício, sejam patrimoniais de resultado, tem a finalidade de verificar e demonstrar a correta aplicação do método das partidas dobradas. E um ponto muito importante que ele é feito a partir do livro Razão, de onde nós tiramos as contas e os seus saldos para montar, para elaborar o balancete. Agora volta aqui comigo e pensa lá. Você já sabe que as contabilizações têm um impacto direto na elaboração do balancete, certo? Você já acabou de ver comigo que se você acerta o método das partidas dobradas, o teu balancete fecha. Então, pensa comigo aqui. Se você, de repente, na contabilização, fez aqui, ó, um registro, uma contabilização, você debitou caixa em R$100 e creditou duplicatas a receber em R$100, tá? Essa é a contabilização. Só que você se distraiu no decorrer do mês e foi lá e contabilizou de novo, fez 2 vezes, debitou caixa e creditou duplicatas a receber. No mesmo valor, o método das partidas dobradas fechou, tá tudo certinho. Pergunto para você, você vai identificar esse erro de contabilização em duplicidade no balancete de verificação? Não. Por que que você não vai identificar? Porque o método das partidas dobradas vai fechar. Então, quando você estiver aqui, ó, fazendo o teu balancete, você vai ter direitinho o teu saldo devedor igual ao credor, só que ele vai estar maior. Você não tem como identificar um erro, né, maior, porque você vai ter contabilizado 2 vezes um lançamento. Então, veja, você não tem como identificar erro de contabilização em duplicidade. Não tem como você identificar. Da mesma maneira, por quê? Porque o teu método vai fechar e o teu balancete vai fechar. Pergunto a você de novo agora. Vamos supor que a contabilização correta era essa, debitar caixa e creditar duplicatas a receber. Só que na hora de contabilizar, você errou e ao invés de debitar caixa, você debitou bancos. Fez a contabilização nos valores corretos, mas debitou a conta incorreta. Pergunto a você, você identifica esse erro de contabilização na elaboração do balancete? Também não, porque, de novo, o método das partidas dobradas fechou, o teu balancete vai estar corretinho fechando o total de devedores com credores e você não vai identificar erro. Então, perceba que se você lembrar qual é a finalidade do balancete de verificação, entendendo, né, qual é essa escala de elaboração de informações contábeis, saindo da contabilização, organizando essas contabilizações em livros de escrituração, do livro Razão elaborando o balancete, você consegue entender que se lá na frente você errar conta ou errar lançamento em duplicidade ou omissão de lançamento, desde que não exista, né, nenhum outro impacto na contabilização, você não pega isso lá no balancete. Porque a função dele não é analisar contabilização a contabilização, a função dele é só identificar se o total devedor está igual ao total credor, se o total de contas devedoras está igual ao total de contas credoras, é só essa a função dele. Então, detalhes da contabilização você não pega. E aí você pode estar se perguntando, mas então que tipo de erro eu consigo identificar no balancete? Vem aqui comigo.
Basicamente, você consegue identificar erro quando o método das partidas dobradas foi feito incorretamente. Então, quando ele foi feito corretamente, você não vai conseguir identificar erro na contabilização da conta ou lançamento em duplicidade. Veja aqui, ó. Você identifica se no momento de fazer a contabilização, você tinha que debitar caixa em 100 e creditar duplicatas a receber em 100. Se no momento do registro, você faz o débito sem o crédito ou o crédito sem o débito correspondente. Veja que o teu método das partidas dobradas não fechou. Então, quando você for elaborar o balancete de verificação, vai dar uma diferença entre os saldos devedores e credores. Por quê? Porque um lançamento foi feito sem aplicação correta do método das partidas dobradas. O que mais que você identifica aqui de erro no balancete? Se ao invés de fazer um débito em caixa e um crédito em duplicatas, você faz 2 débitos em caixa e não acredita nada em duplicatas. De novo, erro na aplicação do método das partidas dobradas, o que significa que o teu total de débitos não bateu com o total de créditos, tá? Então, quando a contabilização é feita com erro no método das partidas dobradas, quando o contabilista não fecha a contabilização, total de débitos igual total de créditos, você consegue identificar esse erro aqui no balancete, porque o teu balancete também não vai fechar. Da mesma maneira, o balanço também não vai fechar, tá? Nada fecha, porque você está com erro na contabilização, tá? Outro tipo de erro que você consegue identificar no balancete é quando você tem contas com natureza invertida. Então, por exemplo, você sabe que caixa é uma conta de natureza devedora, e aí no teu balancete de verificação ele aparece com natureza credora. Teu duplicatas a pagar aparece com natureza devedora, aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada porque essas contas estão com a natureza invertida, tá? Então, esses são erros que você consegue identificar no balancete de verificação. Então, veja, nem todos os erros são identificáveis no balancete, nem todos os erros relacionados à contabilização a gente identifica. Quando a coluna de saldos devedores estiver igual à coluna de saldos credores, eu não consigo identificar se o lançamento foi feito em duplicidade ou em conta errada. Basicamente, conseguimos identificar erro caso uma conta apresente saldo com natureza incorreta, como eu acabei de te falar, ou erro na aplicação do método das partidas dobradas, que vai acontecer quando? Quando na contabilização o total devedor for diferente do total credor, tá? Tranquilo, né? Lembre qual é a finalidade do balancete, lembre desse esquema de como funciona essa linha do tempo da contabilização, né, da elaboração do balancete, um demonstrativo contábil e não uma demonstração, e aí vai ficar fácil de você lembrar quais são os erros identificáveis, e isso vira e mexe cai em prova, tá? Então veja aqui, eu trouxe 2 questões para a gente praticar esse conteúdo que nós vimos em aula. Primeira delas diz o seguinte, o balancete de verificação incide apenas sobre contas de resultado? Comparando a soma dos saldos credores com a soma dos saldos devedores? Errado, né? Mostrei para você que o balancete traz todas as contas abertas no período, tanto patrimoniais quanto contas de resultado. E a segunda questão, o balancete de verificação é um resumo ordenado de todas as contas utilizadas pela contabilidade da entidade que o apresenta, destinando-se a detectar todos os possíveis erros de contabilização eventualmente ocorridos? E aí, são todos os erros que eu consigo identificar no balancete? Não. Acabei de te mostrar que alguns erros que não estão relacionados com o método das partidas dobradas, você não identifica. Então, se você errou contabilizando 2 vezes ou errou a conta, vai passar batido esse erro aqui na contabilização, tá? Encerramos então essa aula de balancete, falando sobre os erros identificáveis, espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou dessa aula, curte para eu saber que você está curtindo os vídeos que estão sendo postados aqui. Se está com alguma dúvida, escreve nos comentários que a gente conversa também. É isso, pessoal, bons estudos para você e até a próxima aula.